Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você faz parte da minha bolha. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esses mecanismos das redes sociais. Eu não sei se o áudio tá bom, né? Mas basicamente a gente vai falar sobre como as redes sociais elas separam as pessoas nas bolhas delas, né? Nas suas respectivas bolhas. Aí você deve estar pensando, pô, é comportamental. Cara, de certa forma sim, mas não é só isso. Eu pedi aqui para a inteligência artificial do Perplexity, é porque agora ele tem o Perplexity Labs, né? Então, no caso, você pode colocar que ele faz uma análise mais aprofundada e eu gosto bastante da inteligência do Perplexity porque ela pesquisa na internet inteira, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito boa. Aí eu pedi aqui, faça uma análise profunda de como os algoritmos das redes sociais fazem a separação das pessoas em bolhas. Quero uma análise completa desse funcionamento, de separação de bolhas, quais são as classificações utilizadas, etc. Então, aí é que ele me deu os negócios, né? Aí aqui, ó, vou te mostrar. Aí ele faz até, ó. Deixa eu ver se consigo deixar maior isso aqui. Não tem como não. Eu vou colocar na edição aí. Bom, aqui ele separou como ela faz a coleta de dados, né? Então aqui, o usuário vai navegar, depois eles fazem a coleta de dados. Aí ele faz a coleta de dados comportamentais, demográficos, aí já começa, psicográfico e social. Então você percebe que a análise comportamental é só uma das análises que ele faz para te colocar numa bolha, entendeu? É bem interessante isso aqui. Bom, depois ele faz o processamento por inteligência artificial, né? Ele analisa os padrões, classifica e faz uma predição de preferências, né? Que aí, no caso, é os conteúdos que ele vai te recomendar, que ele vai começar a te recomendar. Aí depois ele faz a filtragem, que é a priorização, a supressão, né? As coisas que você, viu e não interagiu, né? Aí já é uma análise comportamental, né? Sua. E ele faz as recomendações dele. Aí depois ele faz a bolha de filtro. Depois de todas as informações coletadas e refinadas, né, vamos dizer assim, ele faz aí a sua bolha de filtro, que é o conteúdo homogêneo, de confirmação, né, as coisas que você realmente, que ele mostrou para você que você gostou, então aí ele confirmou e aí ele continua te mostrando, entendeu? E o isolamento do usuário na bolha. Aí no caso aqui, ó, ele fez a análise de dados. Não dá pra ver aí. Dá pra ver o gráfico. Eu acho que eu tô muito longe. Mas tudo bem. Eu vou ler aqui. Quanto você acha que é a análise comportamental de todos esses parâmetros que eu te mostrei, que eu te falei? Quanto que você acha que é a análise comportamental? A análise comportamental, meu amigo, é cerca de 35%. Então, ela importa muito. Mas não é só isso. Porque os dados demográficos são 25%. Os dados psicográficos são 20%. Só aí já deu 45%. Aí vem os dados sociais, que é 15%, e a localização, que é 5%. Ou seja, né, você aí tem 65% de parâmetros que não são os dados comportamentais. E aí os criadores de conteúdo ficam pensando em comportamento, engajamento, claro que é importante, né? Mas não só isso. Quando você vai fazer um conteúdo, você tem que saber para quem que vai esse conteúdo, né? No meu caso, eu não fiz isso. Né? Mas aqui eu vou ler um pouco sobre os tipos de classificações e as tipologias aqui. Então aqui tem os dados comportamentais, né? Que você já conhece. Eles constituem a característica mais significativa de personalização algorítmica, representando aproximadamente 35%. Esses dados incluem curtidas, comentários, compartilhamentos, tempo de visualização, cliques, padrões de navegação
interações específicas com diferentes tipos de conteúdo. Então, e também os algoritmos não analisam apenas o que os usuários fazem, né? Mas também o que eles deixam de fazer, né? Como posts pulados e conteúdos ignorados, foi o que eu te falei. Então aqui, ó, isso aí é o dado comportamental, é o dado que o criador de conteúdo sempre pensa, é isso aí que eu tenho que aumentar, não sei o quê. De certa forma, sim, mas você também teria que fazer um conteúdo específico para cada público, né? Por isso que é interessante, porque quando tem aquelas trends de TikTok e tal, e aí geralmente o cara ali estoura numa trendzinha dessa, entendeu? Ele vê a trend como se fosse um mecanismo de furar a bolha dele. Só que ele furar a bolha dele não necessariamente é bom, porque ele não vai crescer na própria bolha. O que não é interessante, porque ele vai atrair pessoas de outras bolhas que vão bagunçar o algoritmo dele. E aí, no caso, não vai levar a nada, entendeu? Essas pessoas não vão interagir com o conteúdo e o conteúdo dele vai perder relevância na própria plataforma. Não faz muito sentido, entendeu? Então aqui, ó, tem os dados demográficos, que é 25%. Eles incluem a idade, o gênero, a localização geográfica, o nível educacional, estado civil, renda e ocupação. Então, você já percebe que eles também mandam conteúdos específicos para categorias diferentes de pessoas, né? Tipo, diferentes tipos de pessoas. Parecidas, né? No caso. Essas informações, elas permitem a segmentação e tal, das audiências, direcionando conteúdo específico para diferentes grupos populacionais, que é o que eu falei aqui. Bom. Tá. E eles usam isso aqui para segmentação, para otimizar tanto a experiência quanto a efetividade publicitária, né? Porque tem muitas propagandas também, né? Os dados psicográficos, isso aqui é interessante, ó. Será que é esse aqui? Não, dado social, tá? Bom, dados psicográficos. Eles são 20% da coleta e eles capturam aspectos mais subjetivos da personalidade dos usuários, incluindo interesses, valores, atitudes, estilo de vida e motivações, né? Então, tipo, as coisas realmente que eles gostam ali, né? Esses dados são extraídos através de uma análise de padrões de engajamento diferentes, de conteúdo e de inferência baseada em comportamentos observados. É bem interessante porque eu, como outras pessoas, tem várias contas no YouTube, certo? E em uma conta do YouTube eu vejo um tipo de conteúdo, na outra eu vejo outro tipo de conteúdo. É bem interessante isso aqui também. Aí os dados sociais são 15% da coleta e eles mapeiam as redes de relacionamento. Por isso que quando você chega na plataforma, ele te pede seu número de telefone, ele pede os seus contatos para ele saber quem que você está relacionado, para ele te mandar um conteúdo perto do que os seus amigos gostam, porque se os seus amigos gostam, ele também coloca como se você gostasse, né? E aí, no caso, isso aqui inclui as conexões de amizade, né? A participação em grupos, interações com páginas de influência e contatos próximos. Por isso que ele te pede os seus contatos. Bom, esse aqui é significativo, tá? 15% da coleta. Aí também tem os dados de localização. Embora representem apenas 5% da coleta total, os dados de localização fornecem um contexto geográfico valioso. Olha isso aqui. Incluindo informações de GPS, check-ins, localizações visitadas, padrão de mobilidade. Esses dados permitem a personalização baseada em contexto geográfico e cultural. Não necessariamente ele vai te colocar com pessoas da mesma cidade, mas da localidade da cidade que você está. Aonde da cidade você está, entendeu? Por exemplo, se você é de Brasília, porque eu sou de Brasília. Então, por exemplo, se você é de Brasília e você mora na Asa Sul, ele não vai te recomendar a mesma coisa do que um cara nas outras cidades satélites, ou por exemplo, no Gama vai ver. Não é a mesma coisa, sacou? Porque você tá no centro de Brasília e aqui você tá no Gama, sacou? São coisas diferentes. Sobradinho, Ceilândia, sacou? São outras cidades.
É a mesma coisa de São Paulo, né? Eu não entendo muito de São Paulo, então não posso falar. Mas é isso. Esses são dados muito importantes. Então, tipo, quando você vai fazer um conteúdo, tenta ver mais ou menos quem que seria o seu público, quem que você quer engajar com aquilo, tá ligado? E vendo essas características do seu público. Então você já coloca na sua cabeça que tipo de conteúdo essa pessoa vai gostar de assistir. E por esse vídeo, acho que é isso, né, cara? Eu queria apresentar mesmo essa ferramenta aqui do Perplexity, porque ela é muito boa, cara. Nossa, o Perplexity é maravilhoso. Se você não conhece o Perplexity, ele é uma inteligência artificial, que é uma inteligência artificial de busca. O que é isso? No caso, ele vê em várias fontes, então ele não inventa nada, né? O negócio do Perplexity, eu confio bastante nele, porque ele não inventa as coisas. Ele pega de fontes da internet inteira, e dessas fontes ele me dá uma resposta apropriada na visão do todo, sabe? Então é isso, gente. Por esse vídeo é isso. Amanhã eu vou soltar outro vídeo, eu acho. Mas amanhã vai ser legal, porque vai ser do INSS. Valeu! Abraços!